Quando os anglo-saxões invadiram a Inglaterra no V século, 4 grandes reinos surgiriam das cinzas. Estes eram Northumbria, Mercia, Wessex e East Anglia. Os anglo-saxões, que originalmente eram pagãos, se converteriam em sua maioria ao cristianismo, com os reis pagãos frequentemente se convertendo por razões políticas, como a imposição de um rei mais poderoso para ganhar legitimidade ou a promessa cristã de ganhar imortalidade após a morte. Um homem que resistiu, no entanto, foi Penda, o rei de Mercia, descrito como o último grande rei guerreiro pagão entre os anglo-saxões e um homem muito belicoso da linhagem real dos mercianos. Sua destruição marcou o fim do paganismo inglês como uma ideologia política e religiosa, e assim, todos os reinos da Inglaterra cairiam sob o encanto do cristianismo, com suas tradições, costumes e modo de vida pagãos originais desaparecendo da memória viva. Esta é a história de Penda, o matador de reis, um homem cuja vontade foi forjada na guerra e que foi inflexível até o fim, sendo o último rei anglo-saxão a morrer pagão. Foi ele quem transformou Mercia em um reino poderoso, e foi ele quem permitiu que Mercia se tornasse um reino dominante, que viria a definir a paisagem política da Inglaterra por séculos a fio. Esta é a história dele. Penda é mencionado pela primeira vez na crônica anglo-saxônica no ano de 626, na qual afirma: neste ano, Penda sucedeu ao reino de Mercia e reinou por 30 anos. Penda era filho de Piba, Piba de Creoda, Creoda de Sinwald, Sinwald de Cneba, Cneba de Aesel, Aesel de Eomer, Eomer de Anglotal, Anglotal de Offa, Offa de Wermund, Wermund de Witleseg e Witleseg de Woden. Nos tempos antigos, quando os reis anglo-saxões governavam, eles eram frequentemente ligados ao divino através de parentesco pessoal com o deus Woden, também conhecido como o pai de todos. As genealogias reais do velho inglês registram Woden como o ancestral de todos os reis das linhas reais inglesas. Esses reis mantinham seu status por serem descendentes diretos de Woden, seu deus mais reverenciado e adorado. Penda pertencia à casa de Aesel, que era uma dinastia de reis mercianos durante os séculos 7 e 7. Eles foram nomeados após o rei Aesel, uma figura lendária do período de migração que estabeleceu o reino de Mercia e foi seu primeiro rei. A história Britannum, que significa a história dos britânicos, registra que o pai de Penda, Piber, teve 12 filhos, incluindo Penda. É desconhecido se Penda era o mais velho. No entanto, o fratricídio pelo trono era comum durante a era anglo-saxônica, pois nem sempre era o mais velho que assumiria o poder. Mas o homem com os meios para tomar o trono, muitas vezes através do poder militar, ou quem era o maior guerreiro e jogador político. Grande parte da vida inicial de Penda é um mistério, sendo mencionado pela primeira vez nas fontes ao se tornar rei da Mércia. Portanto, como ele se tornou rei e sua criação é desconhecida. No entanto, ele teria tido a criação típica da realeza anglo-saxônica, aprendendo a lutar com a espada, lança e machado. Ele também teria sido imerso nas crenças e costumes do paganismo anglo-saxão, que incluíam honrar os deuses e realizar rituais. Muito poucos registros do reinado de Penda sobreviveram ao passar do tempo. A fonte mais significativa que temos é a história do povo inglês de Bede, escrita relativamente próxima à própria vida de Penda, embora fragmentos de informações também possam ser encontrados na crônica anglo-saxã e na história britânica. Muitos destes foram compostos séculos após a morte de Penda, lançando uma longa sombra de incerteza sobre sua confiabilidade. Entre estes, o relato de Bede permanece o mais detalhado e talvez o mais influente. É dentro destas páginas que o legado de Penda começa a tomar forma. Embora frequentemente retratado como o vilão, permanecendo desafiadoramente no que a história veio a considerar como o lado errado da fé e do destino, como sabemos, o vencedor escreve as histórias, e como o cristianismo triunfou sobre o paganismo,
só podemos supor que Pender era um herói entre os defensores das antigas crenças. Edwin era o rei de Dera e Berniceia, que juntos seriam posteriormente conhecidos como Reino de Nortâmbria. Por volta do ano 624, Edwin tornou-se o governante mais poderoso da Grã-Bretanha. Bede o inclui em sua lista de reis que exerciam impérium sobre os outros monarcas anglo-saxões. A crônica anglo-saxônica lhe dá o título de Bretwalder, ou governante da Grã-Bretanha. No ano de 627, Edwin foi batizado e, como muitos cristãos, ele procurou converter o maior número possível de pessoas em seu reino. Como Bretwalder e o homem mais poderoso da Grã-Bretanha, o cristianismo se espalharia como um incêndio. Naquela época, Mercia ainda não era contada entre os reinos anglo-saxões mais poderosos. Era um reino ainda em expansão, esforçando-se para solidificar suas fronteiras e afirmar sua autoridade, enquanto muitos de seus territórios permaneciam objeto de acirrada disputa com reinos rivais. Quando Penda chegou ao poder, quase todos os reinos vizinhos já haviam abraçado o cristianismo, ou estavam bem encaminhados para a conversão. Nesta paisagem em mudança, Mércia se destacava, uma fortaleza resoluta dos antigos deuses, um reino de paganismo em um mar de fé cristã emergente. Penda via o crescente poder de Edwin com preocupação, então ele se aliou ao rei de Gwynedd, um poderoso reino galês, para desafiar Edwin. Isso resultaria na Batalha de Hatfield Chase. De acordo com Bede, isso é o que aconteceu durante a batalha. Edwin governou gloriosamente por 17 anos sobre os povos inglês e britânico, 6 dos quais, como mencionado anteriormente, ele passou como cristão. Durante seu reinado, Cadwalla, o rei dos bretões, se rebelou contra ele com o apoio de Pender, um feroz guerreiro de misericórdia real e sangue. Uma grande batalha ocorreu na planície conhecida como Heathfield. Lá, em 12 de outubro, no ano de 633 d.C., Edwin foi morto aos 47 anos, e seu exército foi ou morto ou disperso. Na mesma batalha, seu filho Osfrid, um jovem valente, também caiu. Outro filho, Eanfrid, foi forçado pelas circunstâncias a buscar refúgio com o rei Pender, mas foi posteriormente morto por ele durante o reinado de Oswald, em traição a um juramento. Isso marcou um período de terrível massacre para a igreja e o povo de Northumbria. Pender, juntamente com todo o povo merciano, permaneceu adorador de ídolos e estranho à fé cristã. Assim, Pender conquistou uma grande vitória ao trazer a cabeça do rei Edwin para York como um troféu. O poderoso Bretwalder estava morto, e suas ideologias cristãs foram contidas por um tempo, já que seus sucessores retornaram ao paganismo. Ecgric e Sigebert foram os reis conjuntos da East Anglia durante aquele tempo e se converteram ao cristianismo após a missão Hiberno-Escocesa, que foi uma série de expedições no VI e VII séculos por missionários gaélicos originários da Irlanda, que espalharam o cristianismo celta na Escócia, País de Gales, Inglaterra e França. Aidan de Lindisfarne estabeleceu uma escola bíblica no ano 633 na ilha de Lindisfarne, e a partir de Northumbria, a missão de Aidan se espalhou pelos reinos anglo-saxões, e escolas bíblicas semelhantes foram estabelecidas em Bernicia, Dera, Mercia e East Anglia. Estima-se que 2/3 da população anglo-saxã foram convertidos ao cristianismo celta nesse período. No entanto, Penda viu uma oportunidade para atacar a terra de East Anglia no ano de 636. Os soldados de East Anglia, sabendo que os Mercians endurecidos pela batalha seriam valentes guerreiros, instaram Sigebert a liderá-los na batalha. Porém, o rei Sigebert recusou. De acordo com Bede, seus próprios guerreiros o agarraram e o jogaram para fora do mosteiro. Em seguida, eles o levaram para as fileiras do exército, esperando que os soldados estivessem menos dispostos a fugir na presença dele, já que ele havia sido um comandante notável e corajoso. Mas ele,
ainda mantendo em mente sua profissão, mesmo no meio de um exército real, não carregava nada em sua mão além de uma varinha, e foi morto pelo rei Écric, e os pagãos, avançando, todo o seu exército foi ou massacrado ou disperso. Assim, Penda acabara de matar mais 2 reis cristãos, e seu poder estava agora sendo consolidado. Ao norte e ao leste, Northumbria e East Anglia haviam provado sua ira, e nenhum exército cristão conseguia superá-lo em batalha, e a Mércia estava rapidamente se tornando o reino mais dominante da Inglaterra. Embora Pender fosse um pagão fervoroso, ele permitiu que seu filho, o príncipe Paeda, se convertesse e se tornasse um cristão. Bede elabora sobre o relato, mas desta vez, os ângulos do meio sob o príncipe Paeda, filho do rei Pender, receberam a fé e os sacramentos da verdade. Sendo um jovem excelente, ele foi elevado ao trono dessa nação por seu pai, e veio a Oswy, rei dos Northumbrians, pedindo para ter sua filha Elfida como esposa, mas não pôde conter seus desejos, a menos que abraçasse a fé de Cristo e fosse batizado com a nação que governava. Quando ele ouviu a pregação da verdade, a promessa do reino celestial e a esperança da ressurreição e da imortalidade futura, ele declarou que se tornaria um cristão de bom grado. Nem o rei Penda obstruiu a pregação da palavra entre seu povo. Isso retrata Penda como um rei tolerante, embora a velha fé, costumes e tradições estivessem lentamente desaparecendo na memória, aparentemente por causa de missionários estrangeiros. Como descendente de Woden, acreditava-se que um rei herdava sabedoria divina e força sobrenatural. Contudo, o sangue nobre por si só não bastava para reivindicar uma coroa. A linhagem dos deuses não garantia o favor divino. Tal favor tinha que ser provado. Antes de ascender ao trono, um homem tinha que demonstrar que realmente possuía o poder sagrado e a perspicácia dignos de uma realeza. Geralmente através de vitórias em batalha ou através de dons extraordinários como profecia ou cura. No caso de Pender, suas muitas vitórias na guerra teriam servido como prova inegável para seu povo de que ele era de fato um verdadeiro filho de Woden, um vaso terrestre da força e fúria do deus da guerra. Embora seja certo que Pender aderiu à antiga fé pagã, a extensão de sua devoção pessoal permanece incerta. Sugeriu-se que sua resistência ao cristianismo pode não ter surgido da ignorância ou teimosia, mas da crença de que Cristo não era um patrono adequado para um rei guerreiro. As repetidas vitórias de Pender sobre monarcas cristãos provavelmente reforçaram essa visão. Entre os anglo-saxões, acreditava-se que o favor divino se manifestava no poder terrestre e a ascensão e queda de um rei refletiam a força do Deus a quem ele servia. Escolher uma fé era, na prática, escolher um aliado na eterna luta pelo poder. E aos olhos de Pender, Cristo simplesmente não era o aliado mais forte. Seu ancestral Woden era. Suas vitórias podem ter levado ele a acreditar que era um rei guerreiro protegido pelos deuses, e que seus deuses pagãos eram mais eficazes na guerra do que o deus cristão. Após a queda do rei Edwin de Northumbria, seu sobrinho Oswald ascendeu ao trono. Oswald havia derrotado Cadwallon, o rei dos bretões, que se aliou a Pender na Batalha de Hatfield. No ano de 634, Oswald subsequentemente restabeleceu a dominância de Northumbria sobre grande parte da Grã-Bretanha. No entanto, Penda permaneceu hostil ao poder de Northumbria, ou pelo menos foi percebido como uma ameaça por Oswald. A causa precisa da guerra que culminou na Batalha de Massafield permanece desconhecida. O historiador Bede, escrevendo no século seguinte, retratou Oswald como uma figura santa, e seu desejo de apresentar Oswald sob uma luz favorável pode tê-lo levado a ignorar as agressivas campanhas militares de Oswald. Pender mais uma vez se aliou aos galeses, comandando um exército de aproximadamente 3.200 soldados, enquanto as forças de Oswald contavam apenas com 1.000 homens.
a Batalha de Massafield resultou em uma derrota decisiva para os Nortúmbrios. Bede relata a história de Oswald orando pelas almas de seus soldados enquanto enfrentava uma morte iminente. O corpo de Oswald foi desmembrado, com sua cabeça e braços exibidos em postes. Os restos foram posteriormente recuperados por seu irmão e sucessor Oswiu. Como Pender era pagão e Oswald era cristão, este último foi posteriormente venerado como mártir e santo. Bede documenta inúmeros milagres atribuídos aos ossos de Oswald e ao local de sua morte. No século XII, Henry de Huntingdon escreveu sobre a batalha. Disse que a planície de Massafield estava branca com os ossos dos santos. A história britânica atribui a vitória de Pender a uma agência diabólica, mas a caracterização da batalha como um confronto entre cristãos e pagãos pode ser simplificada demais, dado que provavelmente havia galeses cristãos lutando ao lado de Pender. O historiador do século XX, D.P. Kirby, notou que a batalha deixou Pender como, sem dúvida, o governante merciano mais poderoso até então a ter surgido nas Midlands, pois Oswald era o Bretwalder, sendo reconhecido como o homem mais poderoso da Inglaterra antes de sua morte nas mãos de Pender. De acordo com Frank Stanton, um historiador inglês da Inglaterra anglo-saxônica, a Batalha de Massafield elevou Pender ao status de rei mais formidável da Inglaterra. Com a propagação do cristianismo entre os reis anglo-saxões, parece que a divindade ancestral de Pender, Woden, estava desafiando Cristo pelo domínio sobre a Inglaterra. No ano de 645, o trono de Wessex era ocupado por Cenwalh, um dos últimos reis pagãos da Inglaterra anglo-saxônica. Ele havia se casado com a irmã de Pender, o poderoso rei de Mércia. No entanto, quando Cenwalh optou por repudiar a irmã de Pender em favor de outra esposa, o insulto não ficou sem resposta. Enfurecido, Pender marchou contra Wessex, expulsando Cenwalh para o exílio em East Anglia. Quem governou Wessex durante os anos de exílio de Cenwalh permanece incerto, embora seja amplamente acreditado que Pender pode ter exercido controle, apesar da ausência de registros sobreviventes para confirmar isso. Naquela época, o rei Anna governava East Anglia, um soberano piedoso e culto que enriqueceu o mosteiro em Knobbersburg, com esplêndidos edifícios e tesouros. Ele iria fundar um mosteiro lá, estabelecendo ainda mais sua devoção à fé cristã. No entanto, no ano de 651, Penda mais uma vez trouxe guerra a East Anglia, atacando o próprio mosteiro. Anna e seus homens correram em sua defesa, segurando os mercianos tempo suficiente para que os monges fugissem com seus livros sagrados e relíquias. Embora o mosteiro tenha sido poupado, Anna não foi vitorioso. Derrotado na batalha, ele foi forçado ao exílio. Anna retornou para reivindicar seu reino no ano de 654, mas a notícia de seu retorno chegou a Penda, que mais uma vez liderou um poderoso exército merciano para East Anglia. Seguiu-se um segundo ataque mais devastador. Os exércitos de Penda e Anna se encontraram em batalha e os East Anglians foram derrotados. Muitos caíram naquele dia, incluindo o próprio rei Anna e seu filho Jormin. Após essa sangrenta vitória, Pender nomeou seu próprio filho Piada como governante da Média Anglia, expandindo ainda mais a dominação merciana sobre os reinos anglo-saxões. Com o sul e o leste subjugados, Pender voltou seu olhar para o norte mais uma vez, desencadeando guerra contra Osveio de Berniceia em seu próprio território. De acordo com o historiador Beda, Penda devastou cruelmente a terra dos Nortúmbrios por toda parte, devastando o campo e sitiando a fortaleza real de Bambra. Quando os mercianos falharam em tomar a fortaleza à força ou por cerco, tentaram queimá-la até o chão, mas Beda relata que um vento divino invocado pelas orações de São Aedan milagrosamente devolveu as chamas aos atacantes. Disse que Aedan chorou: "Veja, Senhor, que maldade Penda faz."
E os céus responderam. Anos depois, após a morte de Aidan, Penda retornou à região e liderou novamente uma campanha brutal. Ele devastou a terra com fogo e espada, chegando a queimar a própria igreja onde Aidan havia morrido. No entanto, como Bede escreve, o poste de madeira contra o qual o santo se apoiou em seus momentos finais permaneceu milagrosamente intocado pelas chamas. Acreditava-se que isso era um sinal de intervenção divina. Não há registros de batalhas abertas entre Penda e Osveio durante esse período, sugerindo que Osveio pode ter evitado o conflito direto, talvez reconhecendo que ainda não poderia igualar o poder do rei merciano. Ao longo dos anos, o rei Pender construiu um legado de dominação através de uma série de vitórias militares retumbantes, sendo a principal delas seus triunfos sobre os outrora poderosos Northumbrians. Mais uma vez, o velho senhor da guerra marcharia para o norte, com o objetivo de derrubar Osveio, o rei de Berniceia. A causa precisa desta última campanha permanece incerta. Embora Bede nos diga que Pender mostrou tolerância para a pregação cristã dentro de Mercia, foi sugerido que ele via a propagação do cristianismo apoiado por Bernician em Mercia e Middle Anglia como uma forma de colonização espiritual, uma invasão que ameaçava sua própria soberania. Outros especularam que Pender procurou impedir Osveio de reunir Northumbria, cauteloso de que ele poderia restaurar a antiga glória do reino uma vez incorporada por Edwin e Oswald. Para se preparar para a tempestade que se aproximava, Pender reuniu seus aliados de East Anglia e País de Gales, montando um exército formidável liderado por 30 senhores da guerra. Osveio, irmão do assassinado Oswald, governava apenas a parte norte de Northumbria e logo se encontrou sob cerco em uma fortaleza agora perdida em algum lugar nas terras selvagens do norte. De acordo com a história britânica, Osveio, desesperado para salvar seu reino, ofereceu tesouros em troca de paz. Disse que Pender aceitou, distribuindo a riqueza entre seus aliados britânicos. No entanto, Bede oferece uma conta drasticamente diferente, alegando que Penda recusou a oferta categoricamente, jurando em vez disso destruir completamente toda a raça de Osveio, sem poupar nem altos nem baixos. Agravando a vulnerabilidade de Osveio, seu próprio filho Ecgfrith estava na época sendo mantido como refém dentro de Mercia, dando a Pender mais uma vantagem. Por razões que permanecem obscuras, talvez o resultado de manobras políticas ou presságios mal interpretados, o exército de Pender virou para o sul, talvez pretendendo retornar para casa, mas as deserções começaram a minar a força da aliança merciana. Cadofel de Gwynedd fugiu sob o manto da noite com seus homens, ganhando o nome depreciativo de fugitivo de batalha. Ethelwald de Dera também se retirou, optando por aguardar o resultado de um lugar seguro. Apenas o rei Aethelir dos Ângulos do Leste permaneceu leal, ficando ao lado de Penda na véspera da batalha. Osveio, ainda em grande desvantagem numérica, entrou em batalha com Penda. Bede relata na história. Osveio, com apenas um punhado de guerreiros, enfrentou o inimigo, dito ser 3 vezes o seu tamanho, 30 legiões lideradas por comandantes renomados. Osveio e seu filho Alfred lutaram com coragem desesperada. Os pagãos foram derrotados. Seus 30 capitães e muitos soldados fugiram ou foram mortos. Entre os caídos estava Ethelir de East Anglia, irmão do rei Anar, cujo envolvimento na guerra levou seu reino à destruição. A batalha foi travada perto do rio Winwade, que estava além de suas margens devido às fortes chuvas. Enquanto os mercianos fugiam, muitos não foram mortos pela espada, mas se afogaram nas águas da enchente. Parecia que a natureza havia se voltado contra eles. Pender mesmo jazia entre os caídos, e assim seu reinado terminou. O derradeiro grande líder militar pagão inglês. Com sua queda, os antigos deuses desvaneceram,
e a maré do cristianismo varreu cada vez mais firmemente a terra. Pender foi o último grande rei guerreiro pagão entre os anglo-saxões. Seu status de guerreiro inquestionável? O historiador Frank Stanton escreveu isso sobre Pender. Ele era ele mesmo um grande rei guerreiro dos mais honrados na saga germânica, o senhor de muitos príncipes e o líder de uma vasta comitiva atraída para o seu serviço pelo seu sucesso e generosidade. Muitas histórias devem ter sido contadas sobre suas relações com outros reis, mas nenhuma delas sobreviveu. Suas guerras só podem ser descritas do ponto de vista de seus inimigos. Que tipo de homem ele deve ter sido quando tantos dos reis que ele venceu foram posteriormente elevados à santidade? Edwin de Northumbria, a quem Penda derrubou em Hatfield Chase, foi posteriormente venerado como um santo. Oswald de Bernicia, que Penda derrotou e matou em Marsafield, também se tornou um mártir e foi canonizado. Até mesmo o príncipe Durmin, o jovem filho do rei Anna de East Anglia, ele mesmo morto por Penda, mais tarde ascendeu ao status de santo. Aqueles que pereceram pela espada de Penda foram transformados em santos, suas mortes tecidas em lendas sagradas, adornadas com milagres sussurrados através das gerações. No entanto, enquanto suas histórias cresciam em glória, o que dizer da história do único rei pagão que desafiou a crescente maré do cristianismo? E o homem que derrotou não um, mas dois reis aclamados como Brett Walders, os chamados Senhores Supremos da Grã-Bretanha. Se os cronistas não estivessem tão imersos no zelo cristão, se não tivessem lançado Pender nas sombras de sua teologia, talvez ele também fosse chamado de Brett Walder, pois, em poder e influência, ele era igual a qualquer um que ostentasse o título, seu legado obscurecido pelo desprezo dos escribas cristãos. Poderia ter ficado ao lado dos grandes nomes da Inglaterra primitiva, não como um vilão ou excluído, mas como o rei dos reis. Quando Pender caiu em batalha, ele morreu a morte pela qual viveu, a morte de um guerreiro. No entanto, com sua queda, a chama do paganismo na Inglaterra cintilou e desapareceu. Seus filhos, talvez cautelosos com o conflito interminável, ou talvez seduzidos pelo poder unificador da Igreja, abraçaram o cristianismo e, com isso, os antigos deuses dos anglos e saxões foram silenciados. Mas há uma coisa que os cronistas não puderam tirar dele, uma verdade que perdura além do dogma e do desprezo, e isso é que Pender era um guerreiro feroz, intransigente e inflexível, e nisso ele se tornou uma lenda. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros, a contribuição de vocês é valiosa para a continuação do canal e eu aprecio todos vocês imensamente. Agradecimento especial a John Sites. Espero que tenham curtido o vídeo. Se gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar, e nos vemos na próxima semana para outro perfil histórico.